E aí, minha família, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje no Futimercury, iremos mergulhar na história de um homem que dividiu uma nação, quebrou recordes mundiais e redefiniu o que era ser só uma estrela do futebol. Se você é fã de histórias épicas e grandes lendas do esporte, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho e dá aquele comentário para engajar a tropa, porque a trajetória de hoje é digna de cinema. Novembro de 2002. O Camp Nou fervia em um ódio palpável. 98 mil pessoas gritavam a palavra traidor. Enquanto uma cabeça de porco era lançada ao gramado, o homem permanecia imóvel na bandeirinha de escanteio com um olhar fixo e os batimentos cardíacos sob controle. Chuta quem era. Luiz Figo, o homem que ousou cruzar a fronteira mais perigosa do futebol. Mas a construção desse gigante começou muito antes daquela noite de fúria, no asfalto de Almada e nos campos de Avelade. No Esporte Clube de Portugal, Figo foi lapidado como expoente máximo de geração de ouro. Entre 1990 e 1995, ele vestiu a camisola leonina em 150 jogos, marcando 20 gols, conquistando uma Taça de Portugal e um Mundial Sub-20. Mais do que números, ele entregava uma estética rara, a pedalada, cortada para dentro e a chapada no ângulo. Todo mundo gosta de um ponta matador. Então, ele era esse. E quando ele cortava para dentro e via que não dava para chutar, ele passava. Por isso que ele tinha mais de 10 assistências em 150 jogos. Tudo isso fez ele carregar o Mundial de Sub-20 nas costas, mostrando que Portugal ainda assim era uma potência, em 1991. 4 anos depois, em 1995, ele já estava bem valorizado jogando muita bola. Após uma disputa jurídica caricata entre Juventus e Parma, onde ele chegou a assinar com os dois clubes e acabou sendo banido da Itália antes dele negociar com a Inter de Milão, depois que eu vi aqui na notícia. Eu vi aqui na notícia que ele assinou com a Juventus e o Parma e deu um maior problema. Ele foi banido 2 anos da Itália e ele estava saindo para Milão para assinar um contrato com o Inter de Milão também. Ele assinar com 3 clubes, olha que loucura. E acabou sendo banido da Itália por 2 anos. E depois de todo esse bololô, Figo desembarcou no Barcelona de Johan Cruyff. Na Catalunha, ele atingiu a maturidade absoluta. Foram 5 temporadas mágicas, 250 jogos e 50 gols. Mais do que números, o Figo era líder de assistências, o arquiteto dos 2 títulos da La Liga, 2 títulos da Taça do Rei e uma Taça das Taças. Era o capitão que falava catalão, comemorava batendo no peito, batendo no escudo, amava o clube. Deu já a falar em entrevistas que iria aposentar no Barcelona porque amava-lo. Nas entrevistas, ele falava a língua da cidade, catalão, o que fez os torcedores do Barcelona se apaixonarem pelo craque. E também, jogava muito. Foi isso que deixou a noite de 2001 mais triste ainda. Em 2000, Florentino Pérez foi candidato à presidência do Real Madrid e prometeu que ia levar Luiz Figo para o Real se ganhasse as eleições. Os torcedores do Barcelona e do Real Madrid acharam que era uma loucura. Imagina você entrar nas eleições do Flamengo e falar que vai trazer o Ryan. Loucura, né? Ninguém ia acreditar no que você estaria falando. Mas também a mesma coisa lá na Europa. Ninguém acreditou, o cara acharam que ele é maluco. Mas mesmo assim elegeram ele e não deu 3 horas para ele assinar um contrato com Luiz Figo, pagando 60 milhões de euros no jogador. Figo se tornou, no mesmo dia, o primeiro galáctico trocando um azul grená do Barcelona pelo branco impecável de Madrid. A transferência caiu como uma bomba atômica no futebol mundial. Também de Barcelona para Real Madrid, ainda mais um jogador recém-bola de ouro? Quem não prestaria atenção, né? Em Barcelona, as camisas com o número 7, que era o número de Figo, foram queimadas em todas as ruas. E o termo peseteiro, alguém que só jogava por dinheiro, virou seu novo sobrenome na Catalunha. A negociação foi um xadrez psicológico. Figo teria assinado um pré-contrato acreditando que Florentino Pérez nunca venceria as eleições. Mas o cheque de 10 bilhões de peseteras mudou o destino do esporte. O impacto foi tão imenso para o Barcelona que teve uma crise de identidade que durou anos. Enquanto Real Madrid se tornava o centro do universo futebolístico, aquela não foi uma troca de clube, e sim uma guerra fria. A cada toque que Figo dava na bola, a partir dali carregava um peso, um segredo guardado, uma coisa que seu empresário teria que pagar para cumprir.
Na época e hoje em dia, era um absurdo você trocar de rival, mas na época, claro que era pior. Ainda mais, imagina, vou dar um exemplo: Gabigol no Flamengo e pro Vasco. Gabigol na sua melhor parte da carreira de 2019, do nada chegar em 2020 e em janeiro, em noite 31 de janeiro, sair para o Vasco. É só para você entender o tamanho da traição. A mudança foi válida pelo sucesso imediato. No ano de 2000, ele recebeu a Bola de Ouro da France Football, coroando-se o melhor jogador do mundo. No ano seguinte, a FIFA confirmava o veredito como o prêmio de melhor jogador do mundo, o The Best. No Real Madrid, ele viveu o auge da Era das Estrelas, mas nenhuma conquista foi tão difícil quanto a sobreviver à noite da traição no Camp Nou. Cada vez que Figo se aproximava da linha de fundo para cobrar um escanteio ou cobrar um lateral, era a chuva de objetos: garrafas de uísques, isqueiros, bolinhas de golfe e o símbolo máximo da revolta: bolinhas de papéis, garrafas, copos de água, copos de cerveja, tudo era jogado lá no Figo. E também jogaram a famosa cabeça de porco. O barulho das vaias atingia 111 decibéis, o equivalente ao motor de uma turbina de avião a jato. Figo, no entanto, não recuou. Ele enfrentou o caos com uma postura quase desafiadora, provando que sua mente era tão blindada quanto seu talento refinado no futebol. Ao lado de Zinedine Zidane, uma lenda, Ronaldo também e Roberto Carlos mais ainda, Figo disputou 250 partidas pelo Real Madrid e anotou 60 gols. Foi em Madrid que ele finalmente ergueu a orelhuda em cima do Valência em 2001, além de conquistar mais 2 La Ligas. Ele era um homem de precisão, um jogador que raramente errava um passe ou errava um gol cara a cara com o goleiro. Quando muitos pensaram que ele ia aposentar aos 30, ele chegou acabando com todo mundo, e queria voltar à Itália depois de 2 anos banido, né? Em 2005, Figo foi para a Inter de Milão para provar que a sua inteligência não envelhece. No San Siro, ele transformou-se, com menos velocidade na ponta, mas com mais visão de jogo, com mais assistência do que gols. 140 partidas, 11 gols e 20 assistências, sendo peça fundamental na conquista de 4 títulos consecutivos do Scudetto e da Copa Itália. Paralelamente, ele carregava o destino de uma nação. Pela seleção portuguesa foram 127 jogos, 32 gols. Ele viveu um êxtase na Euro de 2000 e perdeu aquela Euro em casa, né, na final. Em 2004, né, não precisa nem falar, passou em branco, mas em 2006, na sua despedida de mundiais, ele liderou Portugal até a semifinal, até ele se aposentar, passando simbolicamente a braçadeira para um jovem chamado Cristiano Ronaldo. O desfecho oficial da carreira do Figo aconteceu 31 de maio de 2009, num estádio San Siro lotado, que se levantou-se para aplaudir de pé o adeus de um dos maiores jogadores da história do futebol. Luís Figo retirou-se com um currículo que parece ficção, né? 22 títulos oficiais, uma bola de ouro e um The Best. Mas seu impacto foi muito mais além das taças. Futebol bonito, é tudo isso que se explica desse jogador. Era um ponta artilheiro. Foi o primeiro grande movimento da era moderna, provocando muito futebol, trocando assim de clube, do rival para o outro rival, do nada. Figo transformou a indústria do futebol, provando que um jogador poderia ser uma marca global e um ativo estratégico do poder político. Ele sobreviveu à maior pressão psicológica já vista nos estádios, o que provou que acima das rivalidades também existe uma excelência de técnica nas horas especiais. Mesmo fora dos campos hoje em dia, sua influência não diminui. E aí, família? E você? Acha que o Figo fez certo em sair correndo pelo Real Madrid e tomar aquele ban de 2 anos da Itália? Ou sempre será o traidor do Azulgrana de Barcelona? O que você acha? Comenta aqui embaixo que eu quero saber da sua opinião. Se você já gostou desse vídeo, já segue pra mais aí, deixa o like, ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo sobre os jogadores. E, né? Só bora! O time Mercury com nós.